causa uma distorção de expectativas de mercado, né? A empresa nascente, que deseja ter uma marca como um ativo para participar de um mercado novo, ela passa a não contar com a sua marca, ela tem 2, 3, 4 anos no mercado e a marca ainda não foi registrada. Muitas vezes esse ativo faz falta e a empresa acaba desaparecendo, sai do mercado, né? É uma estatística aí do Sebrae de que a metade das empresas brasileiras, pequeno e média empresas e microempresas com 2 a 3 anos saem do mercado. E ela sai do mercado sem ter tido a concessão da marca que solicitaram logo no primeiro ano. Quando elas saíram lá da consultoria, saíram da incubadora, saíram do núcleo de inovação de uma universidade, elas pedem a marca no primeiro ano. E elas se extinguem e não tiveram a marca delas concedidas até então. Bom, temos um outro assunto que eu acho que é relevante, que é a questão das pessoas no INPI. Das pessoas e uma pessoa em especial, que é o próprio INPI, né? Esse é um terceiro eixo de atuação. Eu acho que o INPI necessita passar por um processo de valorização da instituição e de seus funcionários, né? Sem passar por esse processo, nós continuaremos tendo o que tivemos nos últimos anos, sem demérito de nenhum dos precedentes que me antecederam, mas o modo de operação era um modo de operação espasmódico. Temos um problema, fazemos um concurso, lotamos o INPI por um tempo e essas pessoas, porque não são devidamente valorizadas, começam a evadir-se do INPI. O nível de evasão do INPI é da ordem de 30%. Então as pessoas vão embora, passa um tempo, vem um novo presidente, faz um novo concurso, soluciona a questão por um tempo, as pessoas começam a ir embora, vem um novo presidente, novo concurso, e assim tem sido nas últimas 3 gestões, e a minha gestão começa exatamente da mesma maneira. Um presidente novo, convidado para atacar um problema, que é o problema do backlog, do atraso na concessão dos direitos, que vem com as autorizações de concurso do governo federal já engatilhadas, né? Tive todo o apoio do governo federal, já fizemos uma primeira convocação de cadastro reserva, já temos para esse ano um novo concurso autorizado. Porém, se não houver um planejamento de longo prazo, não vai ser suficiente. Porque eu vou fazer o concurso, nós vamos fazer o concurso, a NPI vai fazer o concurso, virar a gente, vai passar um tempo, eles começam a sair, aí terei que ir eu virar outro presidente para fazer um novo concurso. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem que fazer parte do planejamento do INPI o crescimento vegetativo do INPI, né? Tem que ter um fluxo de entrada permanente que acomode e que neutralize o fluxo de saída. Saída por aposentadorias é natural, mas essa saída porque o salário do INPI não é competitivo com outras carreiras de Estado e com outras carreiras do setor privado, isso é um quadro que dá para se tentar mudar. Então, precisa uma valorização do INPI e uma valorização dos funcionários do INPI, sobretudo. Um outro eixo é a tecnologia da informação. Hoje em dia não se pode operar adequadamente num sistema moderno de análise de direitos se não houver uma tecnologia da informação adequada, ou seja, fácil de usar. Né, que não haja complicadores, que o sistema seja ágil, amigável e que os examinadores possam se dedicar à sua tarefa final, de analisar o mérito de um pedido de direito qualquer, marca, patente ou desenho industrial. Então, isso o INPI tem que melhorar muito ainda. Eu mesmo tenho dito intramuros que nós temos um sistema desarticulado, né, em que os sistemas não se conversam plenamente. Só para dar um exemplo, eu tenho 3 maneiras de fazer assinatura digital dentro do INPI, dependendo da matéria que eu estou tratando, né? Obviamente, o ideal seria um único sistema, uma única firma digital, né? E não 3 firmas digitais por matérias diferentes. E, por fim, eu tenho uma última prioridade, que é tentar fazer com que seja restabelecido esse pacto, né, entre a entrega de um conhecimento em troca de um monopólio, né? Isso o INPI já tem, que se chama o Centro de Divulgação da Informação Tecnológica contida nas patentes. Isso é um serviço que a gente já tem, porém ele vem sendo um pouco
esquecido, né, por dizer assim. Não é mais de conhecimento público que o INPI tem nas suas atribuições a função de ser depositário desse conhecimento tecnológico e de fazer chegar ao público em geral esse conhecimento tecnológico. Tá? Se vocês conhecem o INPI em Brasília, vocês verão que lá existem 2 edifícios, um que continua com o INPI, um edifício de 3 andares, e um outro maior que já não é mais do INPI, de uns 10 andares. Esse segundo edifício de 3 andares, quando o INPI foi concebido nos anos 70, ele era exclusivamente dedicado à divulgação da informação tecnológica. Ou seja, uma informação de uma patente tem que ser disponível para todo o público que assim o quiser. A exploração econômica é outra coisa. Isso fica pendente da expiração do prazo de proteção da patente. Mas a informação tem que chegar ao público em geral. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Fui citado como membro do Comitê de Implantação da TV Digital no Brasil. Isso foi uma negociação feita com o governo do Japão e empresas japonesas. Na negociação surgia que nos diziam, bom, as patentes do sistema de TV digital japonês fazem parte do pacote, não cobraremos nada por elas. E eu, que já conhecia da existência do CEDIM, desse Centro de Informação Tecnológica do INPI, mandei um e-mail e perguntei, vem cá, dessas 40 patentes, quantas foram depositadas no Brasil? Uma patente tinha sido depositada. 39 eram domínio público. Elas já estavam disponíveis, ou seja, não dependiam de negociação nenhuma. Né? E esse é o tipo de informação que já tenho visto assim, um pouco esquecida na sociedade científica brasileira. Outro dia mesmo, com o presidente do Inmetro, Dr. Jornada, ele na Universidade Federal, ele coordena um núcleo de novos materiais. E ele me contava que seguiram por uma linha de pesquisa, julgavam que ali poderia dar alguma patente, foram em frente naquela linha de pesquisa, pesquisaram se havia algum invento similar anterior, chegaram à conclusão de que não havia e pediram patentes no INPI. Feita a busca no INPI de anterioridade, se descobriu que já estava inventado. Ou seja, se ele tivesse feito uma pesquisa, esse nosso centro de divulgação da informação tecnológica com antecipação, ele não teria gasto recursos, dinheiro, gente, trabalho naquela linha de pesquisa, teria ido para outra linha de pesquisa. Então é algo que está bastante apagado, digamos assim, e que eu pretendo dar vida de novo ao INPI. Conversando sobre o assunto, esses dias eu mencionei a ideia lá dentro da presidência, temos que fazer alguma forma de esforço de aproximar o inventor do investidor a partir da informação tecnológica. Né? E aí um colega mais antigo, que está no INPI desde que foi criado, disse, mas isso já teve, era a vitrine de patentes. Né? Então a gente percebe que o INPI, como concebido como um projeto estratégico de desenvolvimento, ele já tinha no seu DNA, né, como se diz hoje, já tinha no seu DNA essa função de difusão da informação tecnológica, né, do conhecimento tecnológico, que foi se perdendo ao longo do tempo e que eu pretendo, de alguma maneira, fazer reviver. E outro ponto, que aí não é um objetivo em si, mas que é uma característica que eu pretendo imprimir na gestão, já que estamos falando do plano de gestão do INPI, é justamente isso, o diálogo, né, com as associações e com todos os setores da sociedade, né, um diálogo legítimo, aberto, né, e sempre franco, né. Nem sempre a gente vai concordar em todos os aspectos, mas acho que essa aproximação com a sociedade dos engenheiros é muito importante. Temos na pauta lá da presidência uma carta com pedidos bem precisos do Clube dos Engenheiros, que será respondida oportunamente, mas, enfim, expressar a disposição de ouvir também. Mais do que falar e mais do que agir, também ouvir e saber da sociedade quais são os anseios da sociedade sobre o INPI. É basicamente isso. Obrigado. Muito obrigado pela excelente, concisa e objetiva exposição. Eu queria reiterar o que lhe disse, o Clube de Engenharia está ao seu inteiro dispor, não só na minha pessoa, como dia a dia, por meio do nosso conselheiro Rockefeller,
que é lá da casa e aqui da nossa casa, né? De maneira que eu não estou querendo com isso me furtar, estou à disposição que seja para carregar as pedras, né? Isso muito orgulharia o nosso clube de engenharia. Ele teria ainda uns tempinho para umas perguntas. Então, vamos começar aqui da esquerda. Conselheiro Guilherme Estrela, conselheiro Luiz Carneiro, conselheiro Paulo Lima, chamei ele de Luiz, mas eu estou com esse problema, os meus amigos sabem, eu estou apagando nomes. Nosso companheiro, Torinho, falhou alguém? Nosso conselheiro Rockefeller. Então, com a palavra, por gentileza, conselheiro Guilherme Estrela. Boa noite. Eu queria saber a sua opinião, porque patentes estão ligadas à inovação e que está ligado, por consequência, ao desenvolvimento tecnológico e à pesquisa, né? Um recente gráfico do BNDES mostrou que os investimentos em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, eles são mais do Estado e muito menos da iniciativa privada. E isso decorre, foi logo uma conclusão que nós tiramos, decorre que a grande indústria brasileira, o grosso da indústria brasileira, não tem em suas atividades centros de pesquisa, né? E com a crescente desnacionalização da empresa industrial brasileira, eu sou do ramo de petróleo e convivi isso no dia a dia, a compra de empresas brasileiras por empresas estrangeiras, certamente as empresas estrangeiras investem em seus centros de pesquisa e desenvolvimento no exterior, né? Então, a inovação passa a vir do exterior, né? E não vir da empresa genuinamente brasileira. Como é que o senhor vê esse problema? Bom, como é que eu vejo esse problema? O senhor prefere responder uma a uma? Bom, desde que eu comecei a tratar com essa matéria, sempre se diz a mesma coisa. Em todos os governos. Já são 5 governos. Talvez 6. Propriedade industrial, propriedade intelectual, faz parte de um sistema de desenvolvimento industrial e de um sistema de desenvolvimento tecnológico. Esse problema da disparidade entre a quantidade, a percentagem de investimentos públicos e privados sempre foi diagnosticado. E o remédio que sempre se aplicou foi incentivo fiscal ao empresário. Desde lá atrás, lei do Israel Vargas, não me lembro o nome dos programas, mas desde sempre se busca que o empresário passe a investir mais mediante incentivo fiscal. Né? E o resultado, ele é parcial. Tá? A minha opinião sobre o assunto é que inovação não é necessariamente uma política setorial. Inovação é um ambiente da sociedade. Né? Quando a gente pensa Bill Gates e Steve Jobs numa garagem em São Francisco, fazendo a maior revolução da inovação da história moderna, aquilo acontece não porque havia incentivo fiscal, aquilo acontece porque era um ambiente inovador. O conhecimento permeava a sociedade, a sociedade como um todo tem mais acesso ao conhecimento, e tendo mais acesso ao conhecimento é mais propensa a inovar. Então eu acho que nós temos muito que fazer na área da educação básica ainda. Né? Incentivo fiscal acho que deve continuar, tem tido seus frutos, mas essa viragem do Brasil para um país que seja um grande inovador vai passar por outro âmbito, que é o do acesso ao conhecimento generalizado, né, e conhecimento de qualidade. Obrigado, conselheiro Luiz Carneiro, em seguida conselheiro Paulo Lima. Doutor Otávio, minha pergunta é mais leve, vou deixar essa parte de propriedade industrial e patente. O senhor começou falando sobre o edifício à noite, que é um marco da engenharia e também é um marco da cultura, principalmente da cultura radiofônica. Eu queria saber, o senhor, como a EBC também é proprietário, o senhor falou, eu queria saber se a Rádio Nacional depois vai voltar para lá.
Eles, inclusive, chegaram a fazer uma renovação de um andar inteiro, né, mantendo as características históricas, né, da Rádio Nacional, e os entendimentos, qualquer entendimento sobre o assunto passará por um acordo com a EBC. A ideia da EBC, eu estive conversando com o Nelson Breve, ele pretende ter um museu da comunicação lá também, né? E ele tem uma ideia muito interessante, que é fazer uma espécie de degradê entre a comunicação e a inovação, passando pelo padre Landel de Moura, né? Foi inventor do rádio, né? Muito obrigado. Conselheiro Paulo Lima, e a seguir, conselheiro Miguel Pinto. Boa noite. Gostaria de felicitá-lo pela palestra. Muito obrigado. Mas o Luiz Carneiro, ele se antecipou no meu primeiro item, que era a curiosidade da possibilidade do resgate da Rádio Nacional. A Rádio Nacional é um marco da nossa cultura e nasceu ali dentro daquele prédio. E são muitas as histórias, inclusive, quando a gente vê falar desse golpe que aconteceu alguns anos atrás, nos falam 50, e a Rádio Nacional foi uma das maiores vítimas, né? Eu contaria até um caso rapidinho de um animador de rádio que ganhou o prêmio de Beisola, porque ele mostrou para o pessoal do SNI, o nosso grande Paulo Roberto, que tinha um grande programa lá dali em 2 minutos, e fez assim, ó, acusando, e esse cidadão esse grande jornalista, foi vítima da... Mas o meu segundo item é o final da sua palestra, que é a procura da sociedade civil para discutir as questões referentes às patentes. E isso, de fato, é uma coisa que se percebe e que se sente. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos sobre inovação. E a grande questão é a seguinte, é quem recorrer. Porque, às vezes, eu vi depoimento em que as pessoas já tinham outra novidade, alguma outra tecnologia, e aquela não tinha nem sido iniciado E eu acho que isso é uma oportunidade que o senhor está nos trazendo aqui para colocar o Clube de Engenharia à sua disposição. Eu acho que nossa diretoria técnica tem muito a ajudar ao NPI. É essa a nossa... E parabenizá-lo pela palestra. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Conselheiro Miguel Pinto, em seguida, conselheiro Torinho. Alô? Boa noite a todos. E gostaria de parabenizar pela sua palestra. E é bem fortunado na minha volta aqui ao clube hoje, porque eu, além de ser o chefe da divisão de Ciência e Tecnologia, que é a divisão que está incumbida